Olá, vamos resolver nesse vídeo mais um exercício sobre equilíbrios de complexação e vamos fazer uma análise de Le Chatelier sobre o que acontece lá dentro, né? Lembrando, a primeira coisa que a gente faz normalmente quando a gente tem um problema de equilíbrio é fazer uma análise de Le Chatelier, ver se só com Le Chatelier a gente já consegue explicar aquilo que a gente quer. Se a gente não conseguir dar todas as respostas que a gente quer, aí então a gente pode partir para um método semi-quantitativo ou então para um método quantitativo ou quantitativo completo, né? Essa série de vídeos a gente só está preocupado ou com análise de Le Chatelier, que seria método qualitativo, ou um semi-quantitativo, né? Então, em cursos mais avançados a gente pode olhar os outros casos, né? Esse daqui, esse problema, ele também é uma curiosidade, muitas vezes a gente usa esse problema mais como uma demonstração, mais para mostrar a beleza da química com fenômenos diferentes ocorrendo, né? Aqui eu usei inclusive uma foto desse site, que tem fotos muito bonitas de química. Então veja, o que a gente tem é uma solução de sulfato de cobre, aí ele tem esse tom azul clarinho aqui, e aí a gente joga amônia lá dentro. Quando a gente joga amônia, vai acontecer duas coisas. Forma um precipitado gelatinoso, azul clarinho, que é esse carinha aqui embaixo, e também a solução vai se tornando azul, um azul muito intenso. Dá quase para a gente distinguir em duas etapas. Coloca a amônia, forma um precipitado, coloca muita amônia, dissolve o precipitado e a solução fica num tom azul bem intenso. Não sei que nome que é esse azul que se forma, mas é um azul bem intenso. E a gente quer explicar isso, por que isso vai estar ocorrendo lá dentro. Como que a gente, olhando para os equilíbrios que podem ocorrer lá dentro, falar o que é que está acontecendo, porque que forma precipitado, você joga uma substância, forma precipitado, continua jogando a mesma substância, o precipitado dissolve, muda a cor da solução e tudo mais, né? O que o momento vai fazer? Descrever todas as equações, é a melhor maneira que tem, né? Antes de fazer isso, eu tenho que chamar atenção para dois detalhes. Primeiro, amônia. Quando a gente fala da amônia, estamos falando do NH3. E, na prática, muitas vezes a gente fala hidróxido de amônio, né? Até se escreve no rótulo, às vezes você até encontra um negócio escrito assim. Isso não é um nome verdadeiro, isso é só uma hidróxido de amônio. Isso é só um nome técnico. Antigamente, muito antigamente, 1800 e alguma coisa, comecinho de 1900, se acreditava que pudesse existir o hidróxido de amônio, essa estrutura. Não existe, né? Então, a gente mantém isso como um nome técnico. Toda vez que a gente fala assim, vou colocar hidróxido de amônio dentro da solução, eu estou colocando amônia, estou colocando essa espécie aqui. Então, essa era uma. A outra coisa, lembrar que quando a gente tem um sal que tem moléculas de água ligada ao cristal, ele faz parte do cristal, a gente tem que apresentar essa espécie lá dentro. Veja que o que a gente talvez tivesse que falar em termos de constantes, os hidróxidos complexos do cobre vão até que número? Essa é uma informação que a gente precisa saber. E amônia é um ligante. Forma complexo de amônia com cobre? A gente olha na tabela e vê, forma assim, né? Então, e vai até qual complexo? Vai até o 4, que faz sentido, porque o cobre também tem um número de coordenação igual a 4. Né? Então, vamos começar. Como eu fiz num outro vídeo, eu já escrevi todas as equações para agilizar um pouco o vídeo e também para a gente já poder ir discutindo algumas coisas. Eu vou fazer é olhar essas equações que a gente já escreveu e ver se falta alguma, se eu não cometi algum erro na hora que estava fazendo. Então, água, processo de autoionização da água com o seu pKw. Não precisa pôr o valor da constante. Eu coloquei em cinza para falar assim, não precisa, né? Aqui, o sulfato de cobre pentaidratado, um sólido, quando ele se dissocia, e ele se dissocia totalmente, né, ele libera o cobre, libera o sulfato e libera as moléculas de água. Eu tenho que mostrar as moléculas de água porque ela faz parte do composto. Se ela faz parte do composto, eu mostro o que aconteceu com ela. Aí o cobre, uma vez em solução, ele pode participar então do equilíbrio ácido-base de Bronsted formando seus hidróxidos complexos. Sim, se a gente quiser, a gente poderia ter escrito como hidróxidos complexos, como equilíbrios de complexação. Por que que eu prefiro sempre escrever como equilíbrios ácido-base de Bronsted, né? Você já deve ter notado nos vídeos que não é comum eu escrever os equilíbrios de complexação dos hidróxidos complexos como equilíbrios de complexação, porque é muito mais fácil eu olhar para a constante,
ácido-base e conseguir já interpretar o que está acontecendo em relação ao pH. De acordo com o pH do meio, eu já consigo dizer se eu vou ter muito do alfa 0, que é o cobre, ou do alfa 1, ou do alfa 2, e assim por diante, do alfa 3 ou do alfa 4. Com as constantes de equilíbrio de complexação, eu já não consigo fazer essa análise tão fácil. Então, daí eu preferi trabalhar com os equilíbrios ácido-base de Bronsted. Né? Em relação aos equilíbrios de precipitação do hidróxido complexo neutro, ou do hidróxido de cobre 2, ou eu posso escrever aqui como uma solubilidade intrínseca ou como equilíbrio de precipitação de composto iônico. Por que escrever um ou por que escrever outro? Um pouco de preferência, se preferir esse aquele. E muitas vezes, dependendo do problema, fica até mais fácil usar uma das equações para explicar o que acontece. Em algumas situações fica mais fácil usar a outra. Se eu tiver que escolher mesmo, eu prefiro essa que está mais próxima da realidade, falar da solubilidade intrínseca. Então, vamos continuar. Então, equilíbrio de precipitação, processo completo, equilíbrio ácido-base, equilíbrio de precipitação. Olha só, se eu estou falando de equilíbrios ácido-base, o sulfato também participa de um equilíbrio ácido-base. A gente sabe disso, eu não preciso escrever uma constante para isso. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe disso, não precisa mais ficar chamando atenção. O sulfato, o primeiro próton é forte do ácido sulfúrico, então não se forma, a gente não tem ácido sulfúrico em solução, a gente só tem o equilíbrio do segundo pKa. Né? Se eventualmente você não lembra muito disso, volta naqueles vídeos lá falando sobre equilíbrios ácido-base, onde a gente discutiu muito essas questões e revisa isso. Sulfato forma o bisulfato e veja que o pKa está ao redor, eu não vou lembrar agora de cabeça, ao redor de 2. Né? Eu falo, não lembro de cabeça, mas eu acho que é o 2,12, mas eu só confio nesse 2. Significa que pHs abaixo de 3, eu já não tenho, eu já começo a ter o bisulfato. pHs acima de 3, eu já quase nem tenho bisulfato, só vou ter o sulfato, que é o nosso alfa 2. Né? Lembra lá atrás disso. E aí sim, sulfato lá dentro. Sulfato não forma complexo com cobre. Né? Fui lá olhei na tabela, não forma de forma significativa, mas os hidróxidos complexos formam sim. Até o próprio, aqui, quando eu escrevi o problema, eu já até coloquei as constantes dos amin-cobre, dos complexos amin-cobre. Cobre como ligante formando o primeiro complexo, esse complexo que faltou o 3 aqui embaixo, mais a amônia formando o segundo complexo, mais a amônia formando o terceiro e formando o quarto. Nota que a gente sempre faz o balanço de carga, tem que ser feito. Opa, olha só que bacana. Eu falando de balanço de carga, já vi um erro também. Né? Cobre 2, você cobre 2, como que tem um 3 escrito lá em cima? Cobre 2, mais amônia formando um complexo com carga 2. 2 com 0, continua 2. 2 com 0, já que a amônia não tem carga, fica. Nesse caso, os complexos amin complexos, eles sempre vão manter a mesma carga, porque como a amônia não tem carga, não influencia. E suas constantes lá dentro, bonitinha. Né? Então, vamos poder agora fazer então a análise de Le Chatelier para a primeira etapa. E veja que nesse caso, a gente está fazendo análise de Le Chatelier sabendo o resultado. Eu sei que formou o precipitado. Eu quero saber por que formou o precipitado. Olhando para tudo isso daqui, a gente vê formação de precipitado. Enquanto eu olho formação de precipitado, já tiro aqui o 2 mais aqui que estava errado. O equilíbrio do sulfato não apareceu. Deixa eu escrever ele aqui de novo. A gente sempre escreve pK2, né? Todas as espécies, porque a gente não tem certeza do que a gente vai usar. Só quando a gente tem muita experiência, a gente já bate o olho e sabe se vai usar uma equação ou não. Então, primeiro a gente escreve tudo, que é mais fácil, e depois a gente seleciona. Formação de precipitado. Se formou um precipitado, eu tenho que imaginar, mas que precipitado deve ter formado lá dentro? Né? Vejam que a gente só tem uma espécie precipitada. Isso significa que há é muito provável que a espécie que tenha se formado lá dentro é o hidróxido de cobre. E à medida que a gente vai adquirindo mais experiência, a gente sabe assim, alguns hidróxidos de metais são gelatinosos mesmo.
No caso do cobre, é um precipitado gelatinoso azulado, que é também o que a gente viu. Então, o que a gente fala é, opa, está formando esse cara. E conforme a gente vai explicando os fenômenos, a gente vai tendo mais ou menos confiança nisso. Né? Ó, os equilíbrios da amônia, né, também, tanto gás líquido quanto ácido base da amônia. Então vamos lá. Eu jogo amônia. Se eu jogo a amônia no meio, o que ela pode causar no sistema? Ó, vamos ver. Ela pode causar algo aqui, os hidróxidos complexos, e como mais ela afeta esse hidróxido? Ó, a amônia afeta o próprio próton. O próton afeta a hidroxila. Né? O próton afeta os equilíbrios de formação de hidróxidos complexos. Né? A gente sempre pode fazer análise, quando a gente sabe o resultado, olhar o resultado e vir voltando. É mais difícil. É fácil a gente se confundir. Eu olhar o resultado e falar qual é a perturbação. Né? É mais difícil. Né? Mas às vezes a gente acaba fazendo. Eu vou tentar fazer aqui de duas maneiras. Eu tenho a amônia, então diminui a quantidade de próton no meio. Se a amônia aumenta, diminui a quantidade de próton. Isso significa que aumenta a quantidade de amônio. A amônia reagiu com próton, formou mais esse cara. Então, se diminuiu a quantidade de próton, a gente pode olhar que, ó, se diminuiu a quantidade de próton, aumenta de hidroxila. Então, essa é a minha etapa 1, essa é a minha etapa 2. Se aumentou a quantidade de hidroxila, diminui a quantidade de cobre, aumenta a quantidade de precipitado. Formação no precipitado, porque o pH, se a concentração de H+, diminuiu, o pH aumenta. Como o pH aumentou, isso parece ter induzido a formação do precipitado. 1, 2, 3 e aí 4. Essa é a única maneira de provar isso? Não, eu poderia também, já que o pH diminuiu, eu poderia já olhar para essa equação aqui. Ó. Se o pH diminuiu, o que acontece? Opa, se o pH diminuiu, aumenta. Ele está em dois lugares, ó, aqui e aqui. pH. Vou mudar de cor para fazer essa segunda análise. Né? O que eu estou fazendo agora é falar, eu olhei aqui e arranjei um caminho para chegar à solução que eu quero. Não é a única maneira. Eu posso olhar de outro lado. Então, eu vou continuar a análise, para a gente não se perder o que eu estou fazendo aqui. Então, vou chamar aqui de 5. Ó, ele diminuiu o pH. Diminuiu o pH. Então, significa que aumentou a quantidade do hidróxido neutro e caiu esse daqui. Diminuiu o pH aqui, chamado de etapa 6. Significa que aumentou esse complexo e diminuiu esse. Veja que aqui eles têm dois efeitos contraditórios, eles têm dois efeitos onde a gente não tem muita ideia do que está acontecendo. O que eles afetam esse daqui? Veja que na etapa 5, ó, se eu vier para a etapa 7, ele diz que aumentou a quantidade do hidróxido complexo neutro, aumenta a quantidade de precipitado. Opa, que é aquilo que a gente viu. Então eu posso dizer que sair da etapa 6 e vir para a etapa 7, a gente explica a formação do precipitado. E o que a gente diz é que a etapa 6 não explica. Esse fenômeno aqui não foi importante. Não foi importante para essa situação. Nada impede que em uma outra situação experimental essa equação se torne importante. Se eu alcalinizar mais o meio, se eu virar e começar a jogar hidróxido de sódio, eu posso começar a favorecer essa equação. Né? Então, a análise permite isso também, saber que isso está acontecendo. Daqui eu mostrei duas maneiras diferentes de mostrar por que houve a formação do precipitado. Né? Então, você pode falar, mas isso também afetaria a própria formação dos complexos. Sim, mas, aqui desapareceu aqui, a própria formação dos complexos, mas o que a gente quer provar é por que formou o precipitado. Se as outras equações falarem de dissolução do precipitado, elas não foram importantes, porque o precipitado não dissolveu. Né? Então, isso. Então, conclusão, a formação do precipitado. Qual precipitado? Então, a formação do hidróxido de cobre sólido foi devido a... Foi devido também, né? A gente poderia até dizer aqui que possivelmente, né? Mas agora eu estou vendo um efeito.
foi devido à elevação do pH do meio. Pronto, expliquei. Né? Vou fazer assim, né? Eu vou dar uma paradinha e no próximo vídeo eu conto como que a gente pode explicar agora a segunda etapa. Até lá!